Como aproveitar o momento presente e sua situação atual de vida para conseguir otimizar o seu tempo de conquistas, de realizações? Como estar presente para a vida e não ficar repetindo as mesmas situações difíceis, os mesmos desafios todo ano, o ano inteiro? Como que você pode utilizar da sua imaginação para conseguir facilitar com que você realize o que você quer realizar? Esse é o assunto que a gente gravou, né? Eu digo a gente, eu comigo mesmo, gravei aqui para você nesse vídeo. Eu espero muito contar com a sua contribuição nesse tipo de conteúdo. Eu pensei em devaneios ou charopada, mas se você puder me ajudar com um nome próprio para esse quadro, onde eu vou fazer uma ação dentro de casa, que eu estava limpando aqui a sala, né? Que a minha cachorra tinha feito cocô e xixi. E aí eu percebo que quando eu estou fazendo essas tarefas domésticas de arrumar a casa, eu estou arrumando por dentro também. Então, fica aqui o meu convite, que você possa me escutar. Não vai ter nada demais na imagem aqui, esse vídeo é mais áudio mesmo. Que assim como eu vou ficar esses minutos arrumando a casa e falando, você possa meditar nesses devaneios, nessa charopada, e você possa se arrumar por dentro enquanto você faz o que tem que ser feito aí. Não sei o que vai sair daqui, vamos ver na edição. Pegar um café? Vamos lá. Tava vendo esse vídeo dessa garota aqui, aí eu tava pensando sobre isso, estar presente no presente. E não tem como você não estar presente. Você está sempre presente. E só para você entender, esse vídeo aqui é um devaneio. Eu vou ver se eu consigo fazer ele viralizar. Aí eu vou te mostrar como um momento presente criou toda a minha riqueza com que esse vídeo que viralizou, sabe? Talvez você consiga pegar a essência do que eu quero dizer aqui. Foi no momento que eu estava gravando esse vídeo que eu criei meu império. A gente vai revisitar esse vídeo aqui. E ainda que esse vídeo dê errado, ele vai dar certo. Porque vai ser a chacota das pessoas que vão fazer com que eu viralize e fique famoso. E assim eu valorize a minha imagem, beleza? Então vamos lá. Estar presente no presente. Eu vou revisitar essa ideia algumas vezes durante a nossa conversa aqui. Mas estar presente no presente, eu fui buscar um copo para beber café e esqueci. Fiz tudo menos peguei o copo. Estar presente no presente é o seguinte. Tipo esse fato aqui. Eu tinha uma ideia. O ideal era pegar o copo para tomar café. O fato consumado é eu tomar o café. Até agora, existe um processo sendo vivido que idealiza a conclusão, que é a consumação desse fato, que é eu já bebi o café, ou seja, beber o café já ficou no passado. E aí eu tava pensando, cara, como é que a gente tá presente no momento presente se, por exemplo, a meta era beber café? Eu já bebi o café, mas agora eu vou beber o café de novo. Então eu vou viver de novo o mesmo momento que eu vivi um tempinho atrás. Olha que loucura. O mesmo sabor. Vivi, certo? Agora eu não vou mais pegar o café ali porque eu vou seguir com o que eu tô fazendo aqui enquanto a gente bate esse papo. Você concorda comigo que pelo fato de eu ter bebiricado ali o café, eu ainda tô com ele muito recente aqui, né, na boca, o sabor, né? Mas tudo isso, na verdade, está acontecendo aqui dentro. Esse momento já aconteceu, mas eu ainda tô vivendo ele por causa da memória, da lembrança. Mas você concorda comigo que eu só posso lembrar daquilo que eu já vivi? Pega essa linha de raciocínio que a gente entrou aí. Você só consegue imaginar, ou seja, lembrar o que você já viveu. Senão, todo o resto é só imaginação. Porém, a memória, ela precisa da imaginação, né? Porque senão você não consegue reviver o momento, por exemplo. Agora eu penso assim, eu falo assim pra você, pensa, aí você vai pensar. E aí eu vou falar assim pra você, pensa o café mais saboroso que você já bebeu. Pensa nele agora, pensa. Você consegue imaginar o sabor dele? Talvez não venha tão vívido assim, mas vem. Se não vem o sabor, vem o porquê esse café em específico te chamou. Às vezes, o sabor, Matheus, não é tanto assim, é um café super faturado, mas o que esse café simbolizava para esse momento, né, já que a gente está falando de café, talvez você nunca tenha tido esse momento. Pega aquele linha de raciocínio. E aí a sua cabeça falou, cara, eu não tenho um café, mas eu tenho um lanche em específico. Eu fui para a primeira vez, por exemplo, que eu fui naquela rede de fast food amarela e vermelha e comi com a minha irmã. Estou dando um exemplo que você lembrou porque eu pensei da primeira vez que eu fui lá.
Eu só lembrei desse momento, ou seja, a minha lembrança, eu só consegui imaginar essa lembrança porque eu já vivi esse momento. Mas você lembra que a gente começou com o exercício de lembrar do primeiro café? E aí a minha cabeça foi lá e, vamos dizer, né, no exemplo aqui, não conseguiu achar esse momento. Ou seja, logo eu só consigo imaginar o que eu lembro, o que de alguma forma eu vivi. Você conseguiu entender onde eu quero chegar? A sua mente não tem como imaginar algo que ela nunca viveu. Ponto. Essa é a primeira coisa que eu me peguei pensando. A gente tem o horário oficial, cada lugar no mundo tem o seu horário oficial, né? Alguns são o AM, né? After Meridian e pós-Meridian, acho que é isso que fala, né? Antes e depois do Meridian, do meridiano ali. Para todo mundo tá no mesmo horário, a gente tem um negócio chamado fuso horário, certo? Olha a viagem maluca que eu tava tendo aqui pro momento presente. E o que eu quero passar para você, tá? É viajado mesmo esse vídeo, é sem roteiro. Se a sua mente, se a sua imaginação só consegue imaginar algo que ela lembra e só lembra porque viveu, você consegue se visualizar agora. Imagina a sua viagem, primeira viagem para um país na Europa. Não vou falar o nome do país, já te induzia a pensar que é na Europa. Poderia ser na Ásia, poderia ser, enfim, qualquer outro continente. Pensa aí então, continente. Primeira viagem fora do continente atual, vamos lá. Qual continente que você está? Então você vai lá, pensou, vamos pensar aqui no outro lá. Beleza? Você pensou nesse teu aí. Você lembra agora, ó, lembra não, vamos lá, imagina agora, que você vai entender aonde eu quero que você chegue comigo nesse vídeo. Imagina agora, você chegando no hotel, como que é a frente desse hotel? Pensa na frente desse hotel. Deixa a sua imaginação acontecer agora. Tá certo. Aí, pensa bem nos detalhes desse hotel aí. Imagina que você fosse procurar esse hotel no Google pelos detalhes que você está vendo. Ele é como? Um hotel no país tal. Talvez você tenha tido mais especificidade ainda. Ao invés, por exemplo, eu estou imaginando França. Mas eu não pensei em França somente, eu pensei em Paris e eu tenho uma vista aqui que é da Torre Eiffel. Então eu imagino que o hotel da onde eu tô, então eu vou conseguindo imaginar os detalhes desse hotel. Então se eu fosse pesquisar ele no Google, eu ia botar exatamente, eu ia tirar uma foto dessa imagem, aqui no caso, né, eu tenho uma imagem que me leva para esse momento de imaginação, mas se eu não tivesse, eu ia tentar descrever o que eu estou visualizando. Para o Google conseguir fazer um retrato falado do que eu quero. E aí eu ia tentar chegar, talvez ou na imagem perfeita ou na mais próxima possível dessa imagem. E aí eu ia conseguir assim, caraca, esse aqui é o hotel. Achei o hotel, qual é o nome do hotel? O hotel tal. Tá, eu ia olhar lá. Qual é o preço para passar? Aí vamos lá. Quantos dias você ficou? Pensando já como se tivesse acontecido, tá? Você ficou quantos dias lá? Então você vai pensar em quantas noites nesse hotel você vai ficar. Para quê? Para você procurar o hotel, dar um nome para esse hotel que deu essa vista, que bate com a vista que você teve na sua cabeça. Então é nesse hotel que eu vou ficar quando eu estiver lá. Tá? Eu vou ficar quantas vezes? Aí você vai num site procurar esse hotel e vai fazer o orçamento de quantas noites seriam hoje. Coloca hoje, o preço de hoje. Tá certo? Beleza, você colocou, porra, deu, sei lá, quantos mil deu aí? Anota esses mil aí. Olha o exercício maluco que a gente tá fazendo, hein? Aí agora você vai procurar passagem. Talvez você foi mais evoluído ainda, você já não. Quando você falou de pesquisar o hotel, eu já fui no lugar que vende a passagem. Eu só tenho que ir. Ele cuida de tudo. É um pouco mais caro? É um pouco mais caro. Mas é mais caro quanto? Primeira coisa que a gente acabou de fazer aqui, a gente botou preço. Um preço a ser pago para que você viva o que você imaginou. E você imaginou porque você lembra. Lembra? E você lembra porque você viveu. Voltamos para o fuso horário das paradas aí. A gente vive realmente, eu acredito na lógica. Eu tô falando, eu tô com medo de ser cancelado como alguém muito louco, pelo que eu tô falando aqui, mas vamos lá. Todo mundo chegou num acordo que um pedaço de papel tem valor. E ao mesmo tempo,
a gente começou a entender que enquanto num lugar do mundo tá claro, no outro tá escuro e assim vice-versa. Show? A gente pode fazer uma chamada de vídeo. Eu aqui, uma pessoa lá do outro lado, num país que esteja de noite, e eu vou ver que lá nesse momento tá de noite. Mas eu estou lá? Não, eu estou aqui. No aqui e no agora. E essa pessoa tá lá do outro lado, no aqui e agora dela, que é o horário que eles vão dar lá, de fuso horário, de diferença. Mas eu acredito que... Cara, é muito viajado o que eu tô falando aqui. Mas essa seja uma das chaves pra gente conseguir entender que todo mundo tá vivendo ao mesmo tempo num momento diferente. No mesmo tempo, no mesmo espaço, ainda que em espaços diferentes. Isso para dizer o que? No ano retrasado, eu estive no evento de empreendedorismo aqui de Juiz de Fora, e aí eu conheci a história de um carinha que tem 22 anos, e com 22 anos ele já viveu tudo que eu com 31, no que eu esperava de carreira, ainda não vivi. Sim. De gerações diferentes, estamos vivendo no mesmo tempo e espaço, tipo, foi 2024. Mas ele já viveu até 2024, que era a data dele, ele já tinha vivido muitas coisas que eu não tinha vivido. Concorda comigo que aquele exercício que a gente fez ali de pensar no detalhe do hotel, parará, pererê, para pesquisar, pode ser feito também usando uma outra pessoa? Então eu posso muito bem, cara, você viveu isso, que é algo que eu gostaria de viver, que com 31, hoje, né? Eu não vivi. Você pode me falar o caminho das pedras? Ele vai te dar o quadro que você precisa visualizar. Vai pegando aí onde eu quero chegar, hein? Você visualizou o quadro? É impossível. Eu acredito muito numa frase que eu vi num vídeo na internet uma vez, que é: você precisa entender para fazer. Mas só que tem um negócio, depois que você entende, não é tomar consciência. Tomar consciência é uma coisa, entender. Quando você entende o motivo, você faz. Então, a partir do momento que você criou o quadro, você visualizou, você entendeu que é uma lembrança. Se é uma lembrança, você já viveu. E aí junta com uma outra coisa que eu acredito muito, que é: a sua mente, ela tem o poder de fazer você estar certo o tempo inteiro, ainda que você acredite que isso não seja uma verdade. Logo, ela vai trabalhar para fazer com que você acredite que isso não é uma verdade o tempo inteiro. Pronto, só aí isso já me dá um nó e faz eu entender que a mente, ela faz com que eu crie aquilo que eu acredite, para eu estar certo sempre, até mesmo que seja algo que eu falo: não, isso aí não é verdade. Aí ela vai fazer toda a realidade convergir para que a minha ideia, essa imaginação, se eu imaginei, eu lembro, eu vivi. Se eu vivi e ainda não vivi, eu tenho que viver. Então eu vou fazer de tudo para que aquela imaginação se torne realidade. O Criolo tem uma música que fala assim: tudo está guardado na mente. E é verdade, se você parar para pensar. Você está chegando aonde eu quero chegar com esse vídeo? É muito real, cara. Tudo começa aqui e termina aqui. Porque, igual eu falei, a ideia era beber um café. Eu vou beber café de novo. Eu tô falando pra você a ideia, porque eu lembrei que eu já bebi 2 goles de café, eu vou tomar o terceiro agora. Aí eu tô indo aqui, ó. O momento é esse, o processo é esse. Fiz, mas eu já tô até com o sabor do café na boca. Parece que a cabeça tá assim: é esse o sabor, não é? Não, não é. E ela fica provocando: não, não é. É sim, não, não é. Aí quando eu fizer isso aqui, ó, vivi o momento de novo, eu tô presente. Opa, é o mesmo café. Então eu lembrei e fui lá buscar para confrontar a realidade, para mostrar que estava certo, que era o mesmo sabor. Então, olha como é que esse vídeo surgiu. Eu fui gravar um vídeo sobre estar presente. E o que é estar presente? A ideia aqui nesse vídeo, na verdade, é falar sobre consciência. Você tem consciência do momento? Sem ficar julgando: não, eu estou vivendo isso agora. Não, isso é só uma imaginação. Se é imaginação, eu vivi. Isso é coisa do passado, logo também é coisa do futuro. Porque se eu não vivi, porque eu lembro dessa vida, dessa encarnação, aí entra uma outra coisa que eu queria falar com você. Não necessariamente você precisa ter vivido em outra época, sabe? O que eu estou falando? Você ter sido, sei lá, se você é espírita, né? Aí tem essa coisa da reencarnação. Não é disso que eu estou falando ainda. É papo para outro vídeo. Eu estou falando que os vários momentos que você ainda não viveu, porque é só uma imaginação, mas se é uma imaginação, uma lembrança, eu acho que a soma é essa. Essa imaginação já aconteceu? Sabe? Não aconteceu.
Então ela já aconteceu, mas você não viveu. Logo é só imaginação, não é uma lembrança. De fato. Tá aí, eu acho que uma tese está crescendo aqui, a gente vai criar nomes para isso. Se quiser vir comigo nessa loucura. Mas vamos lá, consciência. Você viveu? Não, não vivi. Então é uma imaginação. Então você vai ter que fazer de tudo para comprovar aquela outra lei que é: você sempre, a sua mente sempre vai agir ou não agir, que inércia também é uma escolha, né? Então você sempre vai decidir, escolher, tudo está guardado na mente. Ah, isso tudo para falar o quê? Quando eu bebi o café novamente, eu lembrei do momento que eu já tinha vivido e estou vivendo ele de novo. A mente falou, a gente já viveu isso 2 vezes antes, hoje, bebendo esse café. Uma coisa que me atinou para falar sobre memória e lembrança. Apesar de ser o sabor que eu gosto, não é o melhor café que eu já fiz de doçura. Tô achando ele até mais doce. Isso me faz o quê? Comparar os padrões. Existe um padrão melhor do que esse café. Daí eu começo a entender o que aconteceu para esse café estar tão doce. Eu não tomo café comendo. Hoje eu tive vontade de comer biscoito de maisena e isso mudou o sabor do café. Eu só cheguei nessa solução porque eu estive consciente, pega aí o que eu estou tentando falar, para o momento presente. O café tá diferente, tá gostoso, mas tá diferente. Tanto que eu precisei tomar ele 2 vezes antes dessa terceira para chegar a essa conclusão. Aí você para pensar que em algum momento inconsciente aqui dentro, enquanto eu tô gravando o vídeo para você, o meu inconsciente falou, cara, a gente precisa ver o que tá diferente nesse café. E aí ele trouxe toda essa volta para eu estar te passando isso no vídeo para te mostrar. O questionamento, quando feito de forma correta, te desperta. E não só te gera presença, mas ele te traz consciência para o momento presente. Ou que você já viveu, ou que você está vivendo, ou que você viveu, mas não lembra e vai viver. Viagem, tá? Viagem. Vamos lá. Falei do crioulo, que era uma das coisas que eu queria falar. Falei a diferença de presença e consciência. Consciência desperta a presença para o momento presente. E é isso. Às vezes você está presente, o presente você vai estar sempre, isso que eu queria dizer. Não de maneira consciente. Então o questionamento vai te levar para essa consciência. E por que é importante trazer consciência? Porque a consciência diz o porquê. Como eu falei, por que eu achei que o café estava doce? Aí eu estava assim, não, eu queria provar para vocês uma tese. Aí eu provei a tese. Mas isso aconteceu tudo inconscientemente. E eu só trouxe luz para essa inconsciência porque eu parei para questionar. Então esse é o cerne desse vídeo é, você tem feito as perguntas certas para ter as respostas certas? Porque às vezes até as respostas erradas vão te direcionar a melhorar suas perguntas para você chegar nas respostas que você precisa. Imaginei, não vivi. Descrevo no Google para dar materialidade. A vista da cidade era assim, tal. Vou lá no Google Maps. Descubro o nome da rua do hotel. Vejo se existe no YouTube câmeras ao vivo que compartilham a vista dali. Para de alguma forma me transportar para esse lugar, ainda que eu nunca tenha estado lá. Para eu trazer essa memória, como se eu já tivesse vivido. Daí entra aquela outra teoria, finja até estar pronto, ou finja até ter concluído, ter acontecido. E aí todos estão vivendo, fuso horários e ali tudo mais, mas todo mundo está vivendo no momento, no mesmo espaço-tempo, mas em gerações e momentos diferentes das suas vidas. Show? Voltamos a essa parte aqui que é importante também. Eu acho que é daí que vem essa coisa de eu estar gravando vídeo para você e você tá aí pesquisando para aprender. Talvez tenham pessoas mais velhas que eu me vendo aqui. Talvez tenham pessoas mais novas que eu aqui. Nesse mesmo momento em que eu gravo o vídeo, não é o mesmo momento que você está vendo o vídeo aí, certo? São 10h28 e 37 segundos agora. 9 de janeiro, acredito eu. Eu vou botar na edição que dia é. Nesse momento que eu gravei, eu estava preparando essa mensagem que chegou até você. O algoritmo ajudou, óbvio que ajudou. E ele está se tornando tão inteligente que se você souber usar ele da forma certa, você vai entender todo o cerne desse vídeo e desse canal. Vamos lá. Concorda comigo que eu vivi esse vídeo num momento diferente do que você está vivendo agora, mas a gente viveu ele. Tem coisas que você, como uma pessoa mais velha, adquiriu que eu não. E tem coisas que eu, como uma pessoa mais jovem, na época que a gente está vivendo, por você ser mais experiente, mais tempo, você tem menos energia, talvez, ou até mais energia. E às vezes eu olho pra você e penso, eu quero ser uma pessoa com disposição igual essa pessoa de 60 anos. A gente vai fazer consultas para trabalhar um inconsciente, esse termo não é meu, é do Jung, coletivo. Quem são os inconscientes que estão formando o seu inconsciente? Essa é uma pergunta para esse vídeo.
condiz com as pessoas que você precisa para puxar e levar para cima? E aí aonde eu queria chegar. Tá todo mundo vivendo épocas diferentes ao mesmo tempo, nesse momento, espaço-tempo. E tudo nos leva, agora chegou o cerne do nosso vídeo. Eu acho que é essa a mensagem principal desse vídeo. Por que eu tô gravando isso hoje? Não sei. Mas assim, 2026 tem tudo para ser um ano, como eu já falei em vídeos anteriores, de separação. É um ano de eleição. Já teve aí as merdas aí feitas pelo presidente dos Estados Unidos, né? Não vou entrar o que eu acho certo ou errado, mas para mim é uma grande merda no cunho mundial, porque gera o que eu quero falar desse vídeo. Você concorda comigo que a discordância nos leva ao silêncio? E às vezes a concordância também leva ao silêncio. A gente concorda tanto. Aí aquele negócio, será que você tem concordado? Olha aí, a mensagem, frase, pá, de efeito aqui. Ou você tem se conformado? Vamos trabalhar isso no outro vídeo, hein, editor? Não é mensagem para esse aqui não, senti que não é mais. Você está tão acostumado que não é nem que você concorda, você se conformou. E aí é diferente, né? Quem concorda vive com a consciência tranquila. Pega aí dentro de você, hein? Sem roteiro, hein? Sem roteiro. Tua consciência está como? Com relação aos fatos que você tem vivido. Porque assim, eu vou falar para você que a minha vida está extraordinária do jeito que eu imagino? Não, ainda não chegou lá não. Mas eu estou muito satisfeito do que eu estou vivendo hoje, porque isso já foi o extraordinário que eu pensei lá atrás. Tudo isso eu sonhei um dia. E eu sonhei visualizando. Voltamos para o cerne do vídeo. E eu sonhei visualizando. Então eu imaginava uma casa com... Não é a casa que eu estou morando hoje, que acho que até por isso que a cachorra está começando a comer tudo aqui. Que isso é uma ação para o momento presente, fazer a gente começar a agir em prol do quadro que eu desenhei um dia. Eu acho que agora a gente chegou lá. Então a gente tem que se perguntar o seguinte: as pessoas que estão me cercando são pessoas que me passam um inconsciente positivo, porque não adianta, você não vai estar 100% consciente, presente você está sempre, consciente não. Mas se pelo menos você tiver recobrar, sabe como você sai da água para puxar o fôlego e pensar, opa, peraí, tô indo pro fundo, tô indo pro raso para tomar um sol, e você precisa ir tomar um sol, porque também tem disso. Não é sempre só ficar na praia lá na beira do mar, não. Às vezes você precisa ir um pouquinho, achar que vai se afogar, até mesmo para ganhar mais coragem para explorar o mar aberto. Pega a mensagem aí, você que é para receber essa metáfora aí, tá? Convergir, divergir, tá? Questiona seu inconsciente coletivo. Tomou consciência. Não, são pessoas que não é que eu me conformo. Eu concordo. Ah, não, são pessoas que eu discordo completamente, mas a minha situação de vida, por exemplo, às vezes você está num trabalho que todo mundo pensa completamente contrário ao que você pensa. E aí traz uma outra coisa que me trouxe a gravar esse vídeo, que é: contrário e a favor é diferente de certo e errado. Então acho que você precisa tomar... Eu acho que você só está vendo esse vídeo porque você já chegou nesse nível de maturidade, tá? Vou falar 2 nomes aqui, que foram presidentes do Brasil. Um está atualmente. Lula, presidente do Brasil. Bolsonaro, presidente do Brasil. Você concorda comigo que existe o fato que ambos são presidentes? Foram presidentes, são presidentes? Bom ou ruim, não é só uma questão se cometeu crime, fraude ou não. Vai de qual lado você tá. E aí aqui tá. Olha, eu acho que essa é a mensagem desse vídeo, cara. Você diretamente está sendo favorecido de alguma forma? Ou você só fica aproveitando o inconsciente coletivo de um que você nem faz parte e acha que pertence? Olha a mensagem desse vídeo. Mas aí eu falo pra você assim: Lula é um ótimo presidente. Aí eu começo a falar de várias medidas que o governo tomou e tal, parará, mas não mudou nada na minha vida. Você concorda comigo que talvez eu concorde mesmo com ele é um bom presidente? Ou talvez eu só tenha me conformado porque me deram um monte de coisa. Aí eu olho pra minha vida mesmo não mudou nada. Mas aí eu olho pra trás e penso, Bolsonaro presidente. A minha vida tava a mesma coisa, exemplo. Mesma coisa. Você concorda comigo que eu tô indo com a manada? Se eu falar Bolsonaro mau presidente, ou bom presidente, mas eu olho a minha vida mesmo, mudou nada. Você concorda comigo que a gente está contando historinhas para distorcer o fato? E às vezes o fato ele vem, presta atenção,
para bagunçar, colocar e tirar pessoas na sua vida. Pessoas. Caralho, acho que essa é a mensagem total do vídeo. Pessoas que vão te transformar num inconformado. E um inconformado que pensa na própria vida, sim, pensa no todo, mas você não vai conseguir colocar a máscara numa pessoa do lado se você não colocar em você primeiro, né? Essa batidinha essa. Então primeiro você cuida de você, peraí, tal. Então se eu agir assim, a vida é isso aqui que eu vou viver, é isso aqui que eu vou viver, tá, então é isso. Você consegue escolher um lado por você e pelos seus? Então assim, o que eu quero dizer, a primeira coisa, que eu acho que já está começando a sair, o que eu vim trazer para esse vídeo é: analisa primeiro a tua vida e dos 5, conta numa mão. Os 5, as pessoas mais importantes para você. Não é que você quer agradar, não. Tem uma diferença aí. Tá certo? Não é pessoas que você gosta de agradar porque papapá, você sempre quer estar de boa para mediar conflito. Você está dando mais lugar para pessoas importantes na sua vida ou pessoas que te confortam, sabe? Ah, não, mas pelo menos, né? Ah, mas sabe, tá sempre pelo menos. Porra, mas tu precisa estudar, cara. Não sei o que, tu vive o dia inteiro jogando videogame. Aí tu, porra, não precisa estudar. Você falando, ah, não, mas pelo menos você arruma isso. Ah, pelo menos você faz aquilo. Sempre tentando te manter onde você tá. Não vou te falar nem puxar pra baixo não, tá? Não é os amigos que atrasam, não. Aqueles amigos que tá sempre te confortando. Porque é importante ter o conforto, é importante ter o confronto, outra coisa importante nesse vídeo, mas é muito importante manter o equilíbrio. Finalizando o vídeo, agora, certo? A gente vai ter a questão do inconsciente coletivo esse ano. E vai ter pro lado da esquerda, vai ter pro lado da direita. A pergunta que eu te faço é, irmão, é importante ter consciência de classe nisso, tá? Isso vai ficar para outro vídeo, se vocês quiserem. Você se perguntar hoje, de verdade, se responda, tá? De qual classe você faz parte. Beleza? Isso te satisfaz? Satisfaz os seus interesses, os interesses das pessoas 5 mais importantes para você? Se não, meu amigo, tá na hora de mudar. E eu nem tô falando para você escolher um lado e ficar nele para sempre, não. É o que eu tô falando aqui, pega o que eu tô tentando dizer. A galera que comanda esse país já entendeu isso. É o rico de verdade. Vê se o pobre tá mandando no país. Não é o pobre que tá mandando aqui. Era para ser. Por quê? Porque a gente deixa o inconsciente coletivo nos levar para dissolução e não para solução. É isso aí. Então, irmão, tem que aprender a dançar conforme a música. Dançar conforme a música não é dançar bem, é dançar conforme a música. E como é que você sabe que você está dançando bem? Quando você se sente bem com você mesmo. As pessoas me acham muito esquisito quando eu vou pro pagode, porque eu danço mesmo, eu acabo de dançar. Aí é a hora que eu me pergunto, quando você agir diferente do que as pessoas esperam, você está bem com você mesmo? Tá? Show. Agora a gente olha ao redor de novo, porque tem pessoas que, apesar de achar você a pessoa mais esquisita do mundo, se alegra com a sua liberdade de ser quem você é. São essas pessoas que você precisa trazer para formar um inconsciente coletivo positivo de progresso. Pegou a mensagem do vídeo? Eu acho que esse aqui é o cerne. Irmão, você fez isso, é sucesso. Por quê? Volto a dizer da galera que rege o país. Os ricos que regem isso aqui. Eles não concordam o tempo todo. Se bobear, os caras perdem um braço para não perder o corpo inteiro, pô. O que eu tô falando aqui? Você precisa saber a hora que você cede e a hora que você se impõe. Aí, como é que eu vou ter certeza a hora que tá na hora certa? Eu não vou te falar que você vai ter certeza. Primeira coisa que eu acho também que esse vídeo traz é: para de querer ter certeza de tudo. Porque se você tiver certeza de tudo, você nunca vai viver o extraordinário, porque o extraordinário para você é ordinário. É o que já se esperava, pô. Você nunca vai ser surpreendido, você sempre vai achar que podia ser mais. E como que você primeiro sai disso? Primeiro é estando consciente e vivendo o momento presente. O que você está vivendo agora, um dia você sonhou. Ah, mas a minha vida está cheia de problemas, está toda encralacrada. Um dia você pensou nesses problemas aí que podia acontecer. Se não lembrou, a hora é essa.
Pensa, o que você fez até aqui? Olha toda a tua trajetória, as escolhas, decisões, as pessoas que você se... Será que em nenhum momento apareceu alguém para falar, olha essa amizade? Ninguém? Seja honesto, seja honesta. Beleza? A vida vai dando sinais aí, show de bola. Olhou, montou teu exército, irmão. O que é o exército? Aquela galera que tu pode estar na merda, que tu vai falar, mano, tô na merda. Não, o que tá precisando aí? Chega junto. Às vezes só uma conversa, só um desabafo. Que às vezes vai sim, lembra aquele negócio do, pô, mas pelo menos com equilíbrio. Não, mas pelo menos nisso aqui tu evoluiu, pô. Tu não queria tanto ter por exemplo, queria tanto ter um cachorro, agora você tem um cachorro. Tô aqui há 20, 30 minutos porque eu tô gravando o vídeo, mas eu tô aqui, ó, limpando a bagunça da minha cachorra. É chato, às vezes eu não queria estar fazendo isso. Mas aí lembra do quadro que a gente imaginou, e se imaginou é porque... Se lembra porque viveu? Eu só não lembrei dessa parte aqui. E às vezes é isso. A parte ruim, não fica pensando nela não, cara. Deixa pra viver na hora que você estiver vivendo. Na hora de sonhar, você sonha as coisas boas. Pra gente finalizar o vídeo. Porque, porra, se tu imaginar... Lembra do café? Eu tô imaginando o sabor dele. Pera aí, ó. Vou de novo. Vivi e era o sabor que eu esperava. Um sabor bom. Eu não tava pensando que ia ser ruim. Ah, mas você falou que já bebeu café melhor. Assim, mas não é? Não é ruim. É bom. Pega aqui a mensagem do vídeo. Pera aí, Arrascaeta. Tô acabando. Tá nervosa, já quer fazer xixi. Deixa eu perder um pouco a linha de raciocínio. Vamos lá. Vem cá a mensagem. Vem cá. Bebi. Imaginei o sabor. O mesmo sabor. Bom. Agora, se eu imagino o tempo todo que ia ser ruim, bebo e não é ruim... Você concorda comigo que eu perdi uma oportunidade de viver 2 vezes um momento bom? Caraca, viado. Primeira mensagem mais foda do vídeo pra mim é essa. A segunda é, ficar maquinando a coisa errada na tua cabeça não é que te impede de viver a coisa boa não, mas atrasa, né? É um impeditivo, mas ele sempre posterga. Dá o mesmo trabalho de sonhar a coisa boa e a coisa ruim, certo? Então vamos sonhar coisa boa, ver se está fazendo sentido, tudo que eu estou falando para você. Sem aquela charopada do coach, tá? Ah, tô puto, que eu tenho que limpar a merda do cachorro. Tá bom, fica puto. Bota seu celular para despertar, bota aí, eu vou ficar 10 minutos puto xingando meio mundo aqui. Viveu, papai e tal, 10 minutos acabou, tá? Mas por que eu queria ter um cachorro mesmo? Ah, porque quando eu tô triste, eu não falo com ninguém, ela se deita aqui no meu pé... Dá umas 3, 4 lambidinhas, resolve. Pô, já fiquei bem, ó, já lembrei disso. Se eu tava puto, já não tô mais, Arrascaeta. É, meu amor. Já chamei até de meu amor, não chamei ela de puta, chamei de meu amor. Pensando, eu nunca imaginei que eu ia ter um cachorro e ia gravar um vídeo desse. Me trouxe a coragem para ser eu mesmo. Mas nesse momento, só para dizer para você quem são as pessoas com quem você tá convivendo, te inconformam, te mantém conformado demais com a vida, tudo. Eu acho que outra coisa é o cerne desse vídeo, é o equilíbrio. Tem momento que você precisa se conformar mesmo. Meu filho, fica um pouquinho conformado, você está precisando manter esse emprego, te dê esse emprego e tu só vive reclamando desse emprego, mané, faz alguma coisa. Aí às vezes você entende que o emprego não é para você agora ter um trabalho que você reclama. É pra você olhar que, porra, tem coisa pra caraca que tu tá ganhando o tempo todo e tudo tu reclama. E tudo tu reclama porque na tua cabeça tu ficava maquinando só que podia ser melhor. Sempre podia ser melhor. Você não tá vivendo, você não tá desfrutando. Eu acho que nesse momento caiu a minha ficha. Eu tô desfrutando gravar esse vídeo. Pela primeira vez em toda a minha história, gravando conteúdo nesses 2026, 26 anos gravando conteúdo pra internet. Meu filho, tô aqui desde que tudo era mato. Isso aqui se chamava vlog. Ninguém era youtuber, era vlogueiro. Salve Bate-Bola Bandido. Caraca, lembrei do Bate-Bola Bandido. Miojo com Doritos, da Gisele Frigoleto, que depois virou minha amiga. Pessoas que quando eu troquei ideia, sempre falaram, cara, investe, você é criativo e tal. São pessoas que me ajudaram a convergir para eu estar falando com você hoje. Mas tudo isso para dizer isso. 2026, ano de eleição, ano de dissolução ao invés de solução. Joga o jogo no que for melhor para você. E as 5 pessoas mais importantes para você, lembra? 5 pessoas mais importantes não são as pessoas que você quer evitar conflito. São aquelas que mesmo que você tem conflito. Por exemplo, minha mãe é uma pessoa que já ouvi falar que eu escolhi ela como minha inimiga. Mal sabia, isso me magoa, me deixa chateado e tal, mas amo
E se eu visse a minha mãe que agora abraçava, ia dar muito beijo e tal. É uma pessoa importante para mim. Então isso vai te dando os sinais do que você precisa questionar. Outra coisa que esse vídeo eu acredito que tenha sido muito importante é você fazer as perguntas certas para ter as respostas certas. Conscientização vem de questionamento. Então tudo que você está evitando questionar em você, e até mesmo que você questiona, por que fulano é assim? Por que fulano é assado? Às vezes você está vendo uma sombra sua, mas esse é assunto para outro vídeo. A gente vai falar de sombra aqui nesse canal, muita coisa, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas basicamente é isso. Eu espero que toda essa charopada que eu fiz aqui, se você está vendo esse vídeo é porque deu em alguma coisa. Se não teve uma conclusão, a gente vai ter mais vídeos assim aqui no canal e só vai ter. Eu imagino que a gente vai ter. Se eu imagino, eu lembro. Eu lembro porque eu sei o que eu vou te falar agora. Eu tenho que te pedir para você comentar. Caraca, que viagem maluca, o que foi? Engaja, me zoa. Porque lembra no começo desse vídeo? Até mesmo a chacota foi o que me levou a ficar famoso. Então, esse questionamento, essa lembrança me fez, para a gente finalizar o vídeo também aqui, falar do quadro dos sonhos. Tudo que você imagina e coloca no plano físico, seja montar uma imagem no computador, no Photoshop, no Paint, do que você quer, do que você visualiza, do que você quer ganhar. Cara, eu posso dizer que até aqui, tudo que estava no meu quadro dos sonhos, o primeiro que eu fiz, ele se realizou. Tudo. E o que não se realizou dos outros, que eu fui colocando no lugar das realizações, está muito perto de acontecer. E eu sei que vai acontecer. Porque a cada vez que eu paro para fazer o exercício de imaginação, a memória está muito vívida. E lembra do gole do café? Quanto mais... Ó, já tem tempo que eu bebi e está bem no finalzinho. Então, quanto menos você degusta da coisa, ó, e mais tempo leva para você ficar fazendo a imaginação, porque também é importante o equilíbrio entre você imaginar e partir para a ação. Show? Eu lembro do sabor. Agora foi pouquinho. Quando você lembra pouquinho e levou muito tempo, não senti o sabor direito. Não senti mesmo. Mas agora eu preciso viver novamente o processo, que é o quê? Pinga as gotinhas do adoçante. Fica com cuidado. Presta atenção. Olha o meu cérebro tomando consciência, porque o último estava muito doce. Como a gente ainda está com o sabor do biscoito, pode estar muito doce ainda. Então, minha cabeça está maquinando o gosto que eu quero. Exatamente o sabor que eu queria antes do café errado. O que eu estou falando aqui? Você ter equilíbrio entre você degustar o sonho, imaginar teu sonho, olha teu quadro dos sonhos, faz um quadro dos sonhos, é um assunto que a gente pode trabalhar nesse canal. E equilibrar. Estou sonhando muito, porque às vezes a gente precisa tirar o pé do chão, mais um, deixa um levantado, sonha um pouquinho. Às vezes a gente precisa tirar os dois, ainda que seja um pulinho, coisa rápida. E às vezes a gente precisa ser arrebatado mesmo. Você pegou esse vídeo, ele não é à toa, esse vídeo que te escolheu, tá? Equilíbrio, primeira coisa, palavra desse vídeo. Você chega no equilíbrio, até dos questionamentos, toda ação aqui precisa de equilíbrio. Questionamento, equilíbrio no questionamento. Não questiona muito para não ter muita certeza se você está certo o tempo todo, quer estar certo sobre cada passo, você não vive o extraordinário. Por quê? Você não está presente. Na verdade, você não está consciente para o presente. Você está sempre pensando no que podia ser. E o que podia ser nunca é. Pô, mas aí anula tudo que você falou nesse vídeo. Não. Você imagina como vai ser, do jeito que está imaginando aí. Lembra a viagem para fora do continente? Um continente diferente de onde você mora hoje. Você pegou o país, cidade, a vista, conseguiu imaginar mais ou menos? Consegue descrever o detalhe no Google para você criar essa imagem? Isso, pronto. Materializa teu quadro dos sonhos. Não é uma viagem, Matheus, é algo. Você transfere isso para o que você quer. Uma formação, é uma especialização. Qual é o nome? Tal. Brinca agora. Não tem certo ou errado. Lembra do negócio do melhor presidente, pior presidente? Isso não é o importante. A gente tem que olhar onde a gente quer chegar agora. O importante é, eu quero fazer uma faculdade. Tá, pega a primeira que vier. Mas eu olhei lá no ENAD, é a pior que tem a qualificação. Não tem problema. Você deu um passo. O passo é imaginar. Tudo está guardado na mente. E quando você viver, vai ser maravilhoso. Por quê? Você já se condicionou para quando você viver o que você lembra na sua imaginação, mas não viveu ainda. Quando você viver, você está presente. Porra, era exatamente isso. Era isso. Você viveu o sonho, imaginou, fez as viagens que você tinha que fazer várias vezes que você tem que consultar para entender por que você está vivendo, está passando por aquilo. E aí você, é por isso, se vale a pena. E isso, quanto mais vívido também vai se tornando,
Pô, eu consigo muito fácil, às vezes, me manipular esse ponto. Chego na frente do ventilador, pego, borrifo uma água, imagino, isso aqui é a brisa do mar, de Cancún e tal. Se eu não fui lá ainda, como é que é, olho. E eu vou vivendo essa sensação para trazer isso se tornar cada vez mais vívido. Porque o teu corpo entendendo, eu falei isso no outro vídeo, a gente não age por medo de não conseguir. A gente age pela homeostase de nunca ter tido. Eu já sei como é não ter. Então você precisa enganar o seu corpo nesse ponto. Fingir nesse sentido. Sabe? Ah, agora, como que é a faculdade que você quer fazer? Para quem quer fazer faculdade. Mas uma coisa que está falando aqui comigo para falar é o seguinte. Tem gente aqui que quer colecionar coisas. Coisas mesmo, sabe? Colecionáveis. Como que é? Eu vou falar do Lego, tá? Existe no Brasil um foco, tipo, que seja referência do Lego no Brasil? Pra quem que eu tô falando isso aqui, ó? Pra quem também coleciona sapato. No Brasil, onde é o lugar que você vai, assim, a Nike da Nike do Brasil? Porque hoje é impensável você ir pra fora. Então você vai compactando os seus sonhos para tornar ele mais próximo, para ser mais vívido. O negócio do sabor aqui, ó. O tempo todo trazendo para mais perto de você. Logo, logo você vai estar vivendo o extraordinário. E você vai estar fazendo o seu plano B, seu sucesso do plano A. Bom, da charopada toda que eu tinha era isso. Espero que esse vídeo faça parte de uma jornada de vídeos que a gente vai gravar juntos. E como é que a gente grava junto aqui? Você comenta, me ridiculariza, fala o que você quiser, eu leio tudo. Porque eu também vou te ensinar isso. Foda-se. Não é disso que eu dependo. Dependo de algo superior. Tá certo? As mensagens desse vídeo, ano de eleição, falei, repeti bastante. Mas quais são os assuntos da sua vida que te confortam e te conformam? Que te inconformam? E às vezes entender também essas inconformidades, a sua identidade atual versus uma identidade que quer nascer. Porque às vezes, para esse você que não existe hoje existir, o você de hoje precisa morrer. Eu acho que se acabou a imagem agora, a gente está só no áudio aqui, tá, gente? É porque acabamos o vídeo aqui. Mas fica esse último questionamento. Você quer tomar consciência do você que é você mesmo, entender se é ele que tem que continuar vivo, se ele não tem que continuar vivo. Porque assim como um rio, tá, gente? Pra gente finalizar aqui, o rio, ele não muda a cada segundo, ele muda a cada menor partícula do tempo. A menor unidade do tempo, que eu não sei agora te dizer. Ele muda ali. Então, é breve, eu vou chamar de breve. Breve, você já não é mais o mesmo do quando eu comecei essa frase. Pegou aí? Então você já morreu. Aquele que começou vendo esse vídeo já morreu, já não existe mais. Porque você tomou consciência, que é o assunto principal desse vídeo. Tá bom. É esse aqui o vídeo.